É necessário que a gente verifique e tome cuidado para que a análise de solo é importante. Por que o conhecimento histórico da área também é importante? Para que você não confunda, né, uma característica que está presente em uma doença como uma característica de deficiência nutricional ou vice-versa. E também, né, porque eles parecem muito um com o outro. Então é necessário que a gente faça aí de uma certa forma um controle maior, tenha um cuidado maior com isso daí. Então, quando você tem a análise de solo realizada, o primeiro passo que você vai fazer é fazer o processo de correção do solo, porque existe adubação de correção, adubação de manutenção e adubação, né, que as plantas assim elas necessitam, né, que a gente faz de manutenção. Um processo de correção seria o processo que a gente chama de talagem, que ocorre através do uso de calcário e também do uso de gesso agrícola, que a gente chama do processo de gessagem. Um leva cálcio e magnésio, o outro é condicionante do solo, para levar, né, de uma certa forma, esses nutrientes e corrigir camadas mais profundas de solo. Então, quando você tem aí solos mal corrigidos ou solos que possuem uma grande quantidade de ferro e de alumínio, o crescimento das raízes das plantas é reduzido, né, e, consequentemente, sendo reduzido, você tem perdas de produção exponenciais aí devido a isso. E nós que estamos aqui no Cerrado, nós temos que tomar um cuidado muito grande, porque os solos que nós temos são solos mais ácidos, com pH aí por volta de 4,5, 5. E as culturas, na maioria das suas vezes, existem 5,5, 6,5. Então a gente precisa de uma correção bem drástica para evitar aí então o processo de danos e de perdas. Verifica então corrigir as deficiências químicas do solo antes de plantar. E tem como funções, né? Elevar os teores de cálcio e magnésio, que são responsáveis também aí no caso de desenvolvimento radicular, né? Aprofundamento de raízes. O magnésio está ligado ao processo de formação das clorofilas também, que dá essa coloração verde às plantas. Neutralizar o alumínio, corrigir o pH do solo, e esse tem que ser aplicado com antecedência, pelo menos uns 3 meses antes da cultura ser instalada, e necessita-se de umidade no solo para que ele possa, então, eficazmente realizar o seu processo corretivo de neutralizar o alumínio e disponibilizar cálcio e magnésio, né, na substituição que você já viu na fertilidade do solo. Alguns termos eu estou repetindo aqui. Para que na questão do algodoeiro, né, para que ele possa ter uma boa produtividade, há uma necessidade de ter o perfil do solo corrigido, ou seja, as camadas do solo corrigido, numa profundidade, corrigido com 2 R's, de 0 a 40 centímetros de profundidade, com a saturação por base elevado de 50% a 70%, e todos os outros nutrientes e elementos balanceados em volumes disponíveis, ou seja, que estejam disponíveis para que a planta possa absorver a cada um deles. E esse processo aqui de saturação por base, ele vai depender um pouquinho, porque de 50 a 70? Vai depender um pouquinho do boletim de interpretação de análise química que você vai pegar. Então, vai utilizar. Então, ele vai ser variável de acordo com a região, vai ser variado também de acordo com o autor. Então, basicamente, o que a gente gostaria de verificar, olha a diferença que você tem entre um e o outro. A quantidade de raízes, a distribuição dessas raízes no perfil do solo. Olha aqui a diferença também dessas plantas, especificadamente falando, né? Quando você tem um solo que está corrigido e um solo que não está corrigido. O volume de área e de raízes ele é bem melhor. Então, consequentemente, a planta consegue explorar um volume de solo maior, uma área maior e, consequentemente, se nutrir bem mais do que especificadamente um solo que não foi corrigido. Então, existe aí inúmeros processos aí que você pode utilizar para a correção. No caso, eu particularmente utilizo bastante esse daqui, o Cerrado, que é aquele que vende da Embrapa, aqui da Tecnoshow. Eu vou mostrar, eu tirei um print e vou mostrar para vocês um pouquinho dele daqui para frente. E também tem outros, por exemplo, de Minas Gerais, de São Paulo ou de outros lugares, de acordo com o que for trabalhando aquele ano. Então, existem aí, né, estes processos. A correção do solo,
ele tem uma necessidade de suprir a fome do solo. A nutrição, ele não atende às necessidades do solo, mas da planta. Não qual é a necessidade da planta. Então a gente tem que verificar isso daí, correção do solo e adubação. Adubação do solo. De forma geral, existem aí dois tipos de adubo. O primeiro que a gente existe é o orgânico, são aqueles que são oriundos de matéria vegetal ou matéria animal, que muito conhecido por nós por adubo orgânicos, né? Que vamos citar, por exemplo, dejetos animais, é adubação orgânica, vinhaça é adubação orgânica. Então, são todos esses processos. Inorgânicas são obtidos de extração mineral ou derivados de petróleo. Então, são basicamente isso daí. Então, nós temos aqui, ó, adubos orgânicos, torta de mamona, humus, compostagem, estercos. Então, são vários fatores. E temos aqui os inorgânicos, né? MAP, ureia, super simples, super triplo e as formulações comerciais que também são bem conhecidas por nós, aí, 0NPK, que nós já falamos bastante disso aqui, principalmente quando nós estávamos na primeira cultura, que nós estudamos na disciplina, eu passei muito isso daqui para vocês. E cada um desses aqui, né, eles possuem uma quantidade, 45% de 100 quilos, 45 quilos é nitrogênio, de 100 quilos, 16 ou 18 quilos é de P2O5. Então, basicamente, são essas formulações.